Eu sou Josué da Silva Andrade e esse é mais um vídeo respondendo perguntas bíblicas. Eu gostaria de ler com você hoje, vou colocar para você acompanhar conosco a leitura, Efésios capítulo 2 e o versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Acabei lendo no versículo 9 também, né? Mas é o versículo 8. Nós queremos pensar hoje principalmente nesse versículo 8. Aqui. Deixar ele destacado aqui. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Como alguém pode realmente ter certeza da sua salvação? Por que a gente escolheu, né? Tenho pensado, principalmente nos últimos dias, nessa questão, né, da certeza da salvação. Algo que é preocupante, é preocupante, porque num país onde me parece que já são mais de 30 milhões de pessoas que dizem ser evangélicas, nós vivemos num país que é considerado o maior país cristão, né, do mundo. E só da linha evangélica, da linha protestante, são mais de 30 milhões de brasileiros que estão envolvidos com o cristianismo professo, principalmente na área considerada protestante ou evangélica, independente das denominações que existem. E é curioso você pensar que quando você levanta essa questão da certeza da salvação, inúmeras pessoas, eu estou falando de pessoas evangélicas, tá? Eu estou falando de pessoas evangélicas, inúmeras pessoas não têm certeza da sua salvação. E o pior ainda, elas dizem que ninguém pode ter certeza da sua salvação. Chegam até a acusar alguém, né, que diz ter certeza da sua salvação, esse alguém de estar sendo orgulhoso, ou desse alguém está sendo alguém que se julga superior aos outros, né, que acha superior aos outros, que acha que é melhor do que os outros. Isso é algo comum da gente ouvir as pessoas comentando, né, fazendo esse tipo de comentário quando a gente levanta a questão da certeza da salvação. Quando estamos pensando nessa questão, como alguém pode ter certeza da sua salvação, estamos pensando justamente nisso. Será que é possível alguém realmente ter certeza da sua salvação? E queremos deixar bem claro que sim, é possível sim. É possível alguém ter certeza da sua salvação, sim. E quando alguém afirma ter certeza da sua salvação baseado naquilo que a palavra de Deus diz, não é que essa pessoa ela é orgulhosa, nem muito menos que essa pessoa se julgue melhor do que as outras. Antes, pelo contrário, ela se julga pior do que as outras pessoas. A primeira bem-aventurança no Evangelho de Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo diz: bem-aventurado os pobres de espírito. E a palavra pobre de espírito ali está se referindo, né, muita gente aplica isso à questão de pobreza material, e quando usa-se a expressão pobre de espírito, muitas pessoas veem isso no sentido pejorativo, né? Fulano é tão pobre de espírito. Geralmente isso é aplicado à pessoa que não tem iniciativa, né? De pessoa que não tem disposição, né? Que não tem aquilo que meus pais chamavam de expediente, Fulano é muito pobre de espírito, ele não tem coragem de fazer nada. Não é esse o sentido da palavra aqui.
A palavra aqui traz o sentido de alguém que reconhece as suas limitações, reconhece a sua fragilidade, a sua fraqueza, reconhece a sua própria incapacidade e ela busca no Senhor, ela busca em Deus o socorro que ela realmente precisa para todas as áreas da sua vida, principalmente para a área da alma, que é eterna. Principalmente em relação a questões da alma, porque a alma ela é eterna. O nosso corpo, essa matéria constituída de carne, ossos, sangue, pele, né, que constituída de moléculas, células e tecidos, esse corpo ele é mortal. E um dia esse corpo ele perderá a vida e ele será lançado ao pó. Será lançado à sepultura. Mas dentro de nós existe uma coisa chamada alma. Alma e espírito. Nós não temos condições, pela nossa mente, que é limitada, de distinguir a diferença entre alma e espírito, mas a Bíblia ensina que nós temos essas duas, não vou dizer entidades, mas esses dois aspectos do ser humano. O ser humano é um ser tripartido, né? Ele tem três partes: corpo, alma e espírito. E nós não temos condições assim de discernir de uma maneira satisfatória a diferença entre espírito e alma. A palavra de Deus faz essa distinção, mas na nossa limitação, nós não conseguimos entender isso de uma maneira perfeita. Conseguimos discernir até certo ponto, mas chega num determinado ponto que nós não conseguimos distinguir qual é qual. O que é alma, o que é espírito. Mas ambos são eternos. E nesse caso, quando alguém morre, o corpo ele volta para a terra, mas a alma e o espírito continuam ainda existindo. E quando fala ali de pobre de espírito, está falando nesse sentido de a pessoa não confiar nas suas próprias capacidades intelectuais, morais e até religiosas, mas confiar tão somente exclusivamente em Deus e na sua palavra no que diz respeito aos assuntos espirituais relacionados à sua alma, ao seu espírito. Alguém que fala, se ele está baseado naquilo que a palavra de Deus diz, se alguém está baseado nisso, naquilo que a Bíblia diz, que é a palavra de Deus, ele não está sendo orgulhoso. Ele não está se julgando melhor do que o outro. Antes, pelo contrário. Ele reconheceu a sua total dependência de Deus. E ele reconheceu que ele poderia ser salvo tão somente exclusivamente pelo plano de salvação que Deus realizou por meio do seu Filho, o Senhor Jesus, na cruz do Calvário. Espero que você esteja entendendo isso. Essa pessoa reconheceu que é um pecador. Ele reconheceu que estava perdido. Ele reconheceu que nada do que ele fez ou poderia fazer, seria capaz de salvá-lo. Então ele é arrependido, ele recebe, ele crê, ele confia no Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua alma. E ao fazer isso, ele obtém a salvação da sua alma, não porque ele merece a salvação, porque nenhum ser humano merece a salvação. Infelizmente, algumas pessoas são enganadas por seus líderes religiosos, dizendo que elas têm que fazer algo para merecer a salvação. E infelizmente isso não vai acontecer, porque nenhum ser humano nunca, em nenhum momento, irá merecer a sua salvação. Efésios capítulo 2, versículo 9 é claro em dizer isso, que a salvação é pela graça. Efésios 2, 8, nós lemos. Mas no versículo 9 vai dizer, não é de obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar: Deus, eu mereço a minha salvação. Eu sou bom. Eu sou honesto. Eu sou incorruptível. Nunca fiz nada de errado. Eu mereço ser salvo. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer isso. Por quê?
porque a salvação ela é pela graça. Mas observe bem o que o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, diz a esta igreja. E é bom a gente destacar aqui o que era uma igreja. Uma igreja nessa época aqui não era um prédio consagrado ao serviço religioso como nos nossos dias. Também não era uma denominação com um nome. Igual existe várias denominações, eu não vou entrar aqui nessa questão de denominações, composta de clero e leigo, com seus conjuntos de regras e doutrinas, algumas sérias, sinceras e que realmente anunciam o evangelho da salvação em Cristo, outras que estão interessadas somente em uma coisa: atrair o maior número de pessoas possíveis para suas agremiações religiosas, para continuar tendo uma grande receita, continuar tendo uma grande renda. E algumas dessas religiões que se auto-intitulam igrejas pregam muitas coisas fora da palavra de Deus, coisas que as pessoas desejam ouvir, ficar rico, prosperar, não ter problemas de sorte alguma. E nesse caso, muitas pessoas iludidas, buscando somente as coisas passageiras e transitórias dessa vida, são enganados por esses charlatões que lideram esses grupos, essas agremiações religiosas que se auto-intitulam de igrejas. Quando o apóstolo Paulo se dirigiu a essa igreja, estamos falando a um grupo de pessoas que residia. A palavra igreja significa isso, é um grupo de pessoas. A palavra igreja significa chamada para fora. Então traz a ideia de um grupo de pessoas que deixaram as suas atividades cotidianas atraído por algum motivo. Nesse caso, pessoas que foram atraídas ao evangelho, creram no evangelho e deixaram as suas vidas para trás. Quando a gente fala vidas para trás, estamos falando no sentido de vidas mundanas. Deixaram de se conduzir pelos pensamentos deste mundo tenebroso e passaram a ser conduzidas tão somente, exclusivamente pelo seu Senhor e Salvador, que é o Senhor Jesus. Essas pessoas na cidade de Éfeso ouviram o evangelho. E você vai encontrar essa história em Atos capítulo 19. Elas ouviram o evangelho, elas creram no evangelho e passaram regularmente a reunir em torno da pessoa do Senhor Jesus Cristo para servi-lo, adorá-lo e anunciar o seu plano de salvação. Que esse é o papel principal de uma igreja local. Mas no caso, Paulo está escrevendo essa carta e está se dirigindo a essas pessoas, e ele vai dizer: porque pela graça sois. E só essa palavrinha aqui, sois, são palavras interessantes, Porque pela graça. Graça é favor imerecido. É algo que nós não merecemos. Esse é o significado da palavra graça. É algo que nós não podemos pagar. Então aquilo nos é dado. Nos é dado. Graça significa isso. Favor imerecido. Mas observe a expressão sois. Essa palavrinha aqui é a conjugação do verbo ser, conjugado no presente, na terceira pessoa do plural. Quem nunca conjugou o verbo no primário e quebrou a cabeça, principalmente tentando decorar os tempos verbais e as pessoas, eu, tu, ele, nós, vós e eles. Então a palavra vós, o sujeito, está ali o sujeito oculto, vós, pela graça, vós sois salvos. Quem era salvos? Quem era estes salvos? Quais as pessoas que eram? As pessoas da cidade de Éfeso, que tinham ouvido o evangelho, a boa notícia da salvação em Cristo Jesus, e haviam crido no evangelho, arrependido de seus pecados e recebido o Senhor Jesus Cristo pela fé. Observe que o apóstolo diz sois. Ele não diz serão. Ele não diz eram. Não é algo que estava no passado.
um dia vocês foram salvos. Né? Então ele não vai dizer vocês eram salvos. Ele não vai dizer isso, não é algo que estava no passado. Também ele não diz um dia vocês serão, né? Não está conjugado no futuro, mas está conjugado no presente. Paulo, o apóstolo, tinha plena convicção da salvação dos efésios. O apóstolo Paulo tinha plena convicção de que os efésios haviam arrependido de seus pecados e crido no Senhor Jesus Cristo. E agora eles tinham a salvação. Por isso que ele fala, sois salvos. Então, todo aquele que, assim como os efésios, ouviu o evangelho e arrependeu de seu pecado e creu no Senhor Jesus Cristo, ele pode sim ter certeza da salvação. Ele é um salvo por Cristo. E essa carta aqui, ela foi dirigida diretamente à igreja de Éfeso, mas ela é dirigida a todos os crentes. Então, Paulo tinha plena convicção de que os efésios eram salvos, estavam salvos, porque eles ouviram o evangelho, eles creram no evangelho. E nesse momento eles receberam o Espírito Santo. E esse Espírito Santo habitando neles é o penhor. Então, se um dia você arrependeu dos seus pecados e creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, nesse momento você recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é o penhor. Ele é a garantia de que você é um salvo por Cristo. Então, quem dá essa certeza é a palavra de Deus. Não é nós que nos julgamos melhores do que os outros. Não. Mas Deus, na sua palavra, nos diz que ao arrependermos dos nossos pecados, reconhecermos os nossos pecados, que somos pecadores e que pecamos, e que somos merecedores do castigo de Deus, da ira de Deus, então Deus nos apresenta um meio de salvação que é o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, no meu lugar e no seu lugar, pelos nossos pecados. E ao crer, ao receber pela fé o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma, nós somos salvos. E o Espírito Santo, além da palavra de Deus dizer isso, o próprio Espírito Santo veio habitar em nós, assim nos selando. E esse selo é a garantia. E observe bem que ele vai dizer isso. Ao qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Lembra que lá no versículo 9, ele vai dizer que para que ninguém se glorie, nenhum ser humano vai poder chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu mereço a minha salvação. Não. Mas lá no céu, depois que o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja, todos os salvos, desde Atos capítulo 2 até aquele grande dia, e esse dia pode ser hoje, pode ser agora, enquanto estamos fazendo essa live. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Pode ser agora. Pode ser nesse exato momento. E nesse dia, todos os salvos, todos os redimidos por Cristo, vão dizer: Senhor, obrigado. Porque mesmo eu sendo um pecador, mesmo eu sendo merecedor do castigo eterno, o Senhor, em sua graça, em sua misericórdia, me salvou. Nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos louvar a glória do Senhor em nos amar, mesmo sendo pecadores, e enviar o seu próprio Filho, o seu unigênito Filho, para morrer na cruz do Calvário no nosso lugar. Mas talvez você pode dizer assim: mas quem disse isso foi o apóstolo Paulo. A gente precisa entender que essas palavras do apóstolo Paulo estão na Bíblia Sagrada, e toda a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, ou seja, Deus soprou no ouvido dos seus servos. A palavra inspiração é isso, significa isso.
aquilo que eles deviam escrever. E eles escreveram conforme Deus havia determinado que escrevessem. Então, quando o apóstolo Paulo diz essas palavras, ele não está fazendo isso de si mesmo, mas ele está sendo dirigido pelo Espírito Santo ao escrever essas palavras. E o Espírito Santo está inspirando ele. Então, é Deus, por meio do seu Santo Espírito, fez com que ele registrasse na Bíblia Sagrada a palavra de Deus, essa verdade. A verdade da salvação pela graça de Deus. E todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele pode ter certeza da salvação, porque a palavra de Deus diz que Ele é. Vós sois salvos. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Não teria sentido o apóstolo dizer isso se aquelas pessoas ali não fossem salvas, não tivessem certeza da própria salvação delas. Ele não está dizendo da salvação que vocês duvidam de ter. Ele não está dizendo de algo que ainda estava no futuro e que havia a possibilidade até de perder. É um outro assunto, né? A perda de salvação. Mas será que é verdade que um verdadeiro cristão, e presta bem atenção nisso, tá? Estou falando de verdadeiro, não de professo, não de nominal, não daquele que é da boca para fora. Será que um verdadeiro cristão pode perder a sua salvação? A gente tem vídeos que explicam isso, o que a palavra de Deus diz sobre isso. Mas Paulo não está dizendo, né? O Espírito Santo, por meio do apóstolo, não está dizendo, tendo nele crido, talvez se vocês não caírem, se vocês não retrocederem, se vocês não o negarem, talvez vocês serão. Não. Ou tendo nele crido, eram. Não, ele está dizendo, o evangelho da vossa salvação é algo que eles já tinham. Eles já tinham a salvação da alma deles. Eles tinham plena convicção da salvação da alma deles. Suponhamos, presta bem atenção nisso, tá? Não é o que eu estou dizendo, não. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a inerrante e infalível palavra de Deus. Tá? Mas suponhamos, né? Vamos dar o benefício da dúvida a quem levanta essa conjectura. Que o apóstolo Paulo poderia estar errado. Tá? Suponhamos isso. Mas e o Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus? E é o próprio Deus manifesto em carne. E se tem uma coisa que todos nós sabemos, principalmente aqueles que estudam a palavra de Deus, conhecem a palavra de Deus, se tem uma coisa que nós sabemos é que Deus não pode mentir. Ele não mente. E Deus, ele não pode voltar com a sua palavra. Se ele falou que vai fazer uma coisa, ele irá fazer uma coisa. Ele não pode voltar atrás na sua palavra. Então, ele não mente, ele não volta atrás na sua palavra. Aquilo que ele falou, ele irá cumprir. E quando você vai no Evangelho de João, e aí a gente vai ter que ler vários textos, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, é o Senhor Jesus Cristo que está dizendo isso aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Não é tinha, não é terá, mas tenha. O verbo ter conjugado no presente. Então, todo aquele, isso inclui eu e você, inclui qualquer ser humano, todo aquele que nele crê, presta bem atenção nessa palavra crê aqui, tá? Vou falar um pouquinho dessa palavra aqui daqui a pouquinho, mas não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o verbo ter conjugado no presente. Então, se alguém creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, ele tem a vida eterna.
Agora, presta atenção nessa palavra crer aqui. Crer aqui não é de acreditar, tá? Não é a palavra acreditar. Crer aqui é a ideia de confiar, depositar total confiança em Cristo e na sua obra salvífica, realizada na cruz do Calvário em nosso favor. Qual que é a diferença? O mundo ele acredita no Senhor Jesus Cristo, tanto é que a história humana é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. E eu acho interessante que muitos ateus, que se dizem ateus, né, quando vão fazer as suas palestras, principalmente aqueles que vão fazer suas palestras relacionadas à história, eles vão usar essa expressão, há tantos anos antes de Cristo, né, há tantos anos depois de Cristo. Principalmente aqueles que pregam a teoria da evolução, indicando que, embora eles negam a existência de Deus, embora eles negam ao Senhor Jesus Cristo, mas eles citam tantos anos antes de Cristo, tantos anos depois de Cristo. Ué, como que eles citam uma coisa que eles não acreditam? É uma contradição com eles próprios. Acredita. Uma pessoa pode acreditar, aliás, pode até mais ainda. Uma pessoa ele pode acreditar que um avião sai daqui às 10 horas da noite e pousa. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não sei o tempo que leva um voo, né? Mas pousa lá nos Estados Unidos às 6 horas da manhã. Eu não sei se demora mais ou menos, eu só estou usando isso como uma comparação. Ele pode acreditar, mas se ele não entrar dentro desse avião, ele não irá para os Estados Unidos. Se ele estiver precisando ir para os Estados Unidos, no caso. Uma pessoa pode saber tudo sobre um avião. Tudo. As peças, como ele é montado, as peças, o que significa cada um daqueles painéis, daqueles aparelhos que é ali no painel do avião, o manche e todas aquelas coisas ali. Entender tudo sobre um avião. E mesmo assim, não entrar num avião para se locomover de um lugar para o outro. Isso pode acontecer. Existem pessoas que sabem tudo sobre Cristo, tudo mesmo, teoricamente. E gostam de dizer isso, que eles são doutores em divindade, PhD em espiritualidade, que são teólogos. Mas são pessoas que ainda não creram de fato no Senhor Jesus Cristo. Não depositaram sua total confiança nele. Infelizmente tem. Tem pessoas que acreditam no Senhor Jesus Cristo, mas ainda não receberam ele como Senhor e Salvador pessoal, entregando totalmente a sua vida a ele, deixando ele ser o Senhor, ser o dono da sua vida, do seu coração. Quando a Bíblia usa essa expressão aqui, crer, todo aquele que nele crer, está falando nesse sentido, no sentido de confiar totalmente e exclusivamente em Cristo como o único meio de salvação. Para você ir para o céu, para você ter a sua vida eterna, você precisa passar pelo Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo diz no Evangelho de João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai senão por mim. Nenhum ser humano poderá se reconciliar com Deus, porque o ser humano se encontra morto em seus delitos e pecados, longe de Deus. E é impossível dele se reconciliar com Deus se não for por meio da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Falando mais um pouquinho da certeza que o Senhor Jesus Cristo dá, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Está até grifado aqui, está até separado aqui. Ó. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, a palavra de Deus, pregada na sua pureza e na sua simplicidade. Não é costume, não é tradição, não é doutrina de denominação ou de alguma religião, não. É a palavra de Deus. E crê naquele que me enviou, ou seja, crê que Deus o Pai enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, como meio, como propiciação pelos nossos pecados. Ele vai dizer,
tem a vida eterna. Novamente, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Novamente, o verbo ter conjugado no presente. Está aqui, ó. Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele estava morto em seus delitos e pecados, mas agora ele tem a vida, que é a vida eterna, que é a salvação da sua alma. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Era esse versículo aqui que eu estava querendo. E Jesus lhes disse, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Cristo aqui não está falando de pão no sentido físico, né? Não está sentindo um pão que sacia o nosso corpo físico, mas ele está falando da vida eterna. Quem vem a mim não terá fome. Ou seja, a sua necessidade de salvação, ela é saciada. O vazio existencial que o ser humano tem em seu coração, que ele tenta preencher com as coisas passageiras e transitórias dessa vida, né? Esse vazio, ele só pode ser preenchido pelo pão da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, porque no momento em que a pessoa arrepende e crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a sua fome de salvação, de perdão de pecados, de se reconciliar com Deus, ela é saciada. E ele diz claramente, aquele que vem a mim não terá fome. Então, se a pessoa ele vai até o Senhor Jesus Cristo, ele não terá fome, porque a sua fome espiritual, no caso, sua necessidade de salvação, será plenamente satisfeita pelo Senhor Jesus Cristo. E depois ele fala, e quem crê em mim nunca, a palavra nunca terá sede. Existem muitas pessoas que usam a expressão dos desviados, né? Dos desviados, pessoas que frequentaram uma religião, seguiram essa religião evangélica durante muito tempo, mas depois desistiram, né? Depois afastaram, depois caíram em pecado, e essas pessoas até chegam a dizer, né, que elas já foram cristãs, chegam até a dizer que já foram salvas. Não, elas nunca foram salvas, porque o Senhor Jesus Cristo é claro em dizer que aquele que vai até Ele nunca terá fome, nunca terá fome. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim, aquele que creu no sentido de confiar, nunca terá sede. É impossível alguém verdadeiramente conhecer o Senhor Jesus Cristo, conhecer o pão da vida, conhecer a água da vida, e depois querer ter a satisfação da sua alma nos prazeres transitórios e passageiros dessa terra. Isso não tem como acontecer, porque ele não terá fome, ele nunca terá sede, porque ele verá que esses prazeres passageiros e transitórios da vida são vaidade, fica por aqui. O que adiantará riquezas na eternidade? O que adiantará a pessoa ter usufruído de todos os prazeres que esse mundo oferece, mas viver uma eternidade em sofrimentos terríveis longe de Deus? Porque não recebeu o pão da vida, não recebeu a água da vida, não recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. E ele está dizendo que aquele que vai até ele tem, né? Ele não terá fome, ou seja, ele será saciado, ele terá a salvação da sua alma. E depois de uma pessoa comer, se alimentar, né, e estar cheia, você perguntar a ela, você ainda tem fome, fulano? Ele não vai falar que está com fome, porque está cheio, está satisfeito. Não está sobrando mais espaço para nada. E é isso que Cristo está dizendo, que quando alguém verdadeiramente arrepende, recebe Ele como Senhor e Salvador, essa pessoa encontra nele a plena satisfação. E essa pessoa vai ter
a certeza da salvação, não porque ele é melhor do que os outros, mas porque ele tinha fome. Ou seja, ele reconheceu que ele era um pecador, que ele estava perdido e que nada desse mundo poderia ajudá-lo nesse sentido, no sentido de salvação. Tão somente e exclusivamente Cristo e sua obra redentora na cruz do Calvário. Mas um texto que eu gosto de ler e sempre cito ele aqui, é João capítulo 10. É o último texto, só considerar algumas coisas. Evangelho de João capítulo 10, versículo 27 e o versículo 28. Novamente, palavras do Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que é o próprio Deus, manifesto em carne. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. As ovelhas do Senhor Jesus, isso é uma linguagem figurada, né? São as pessoas que creram nele como Senhor e Salvador. Então elas ouvem a voz do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fala conosco hoje pela sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. E eu as conheço, e elas me seguem. Uma pessoa que verdadeiramente arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo conhece ela, o Senhor conhece os que são seus. E essas pessoas seguem ao Senhor Jesus, elas não seguem líder religioso. Elas podem frequentar uma religião, claro, mas elas não seguem líder religioso. Elas não seguem homens. Elas não seguem pessoas humanas, elas seguem o Senhor Jesus Cristo. E o que ele vai dizer? E dou-lhes a vida eterna. A palavra dou-lhes, né? Dar, conjugada no presente, né? E é dar, não é vender, né? Não é trocar, é dar. Isso fala de graça. Isso fala de graça, isso fala de um presente que ele nos dá. Um presente que nós não merecemos, mas ele nos dá. Por sua graça, por sua misericórdia, pelo seu grande amor. A vida eterna é a salvação. Se alguém te deu um carro, você pode ter certeza que você vai ter um carro. A partir daquele dia que você terá um carro. Se alguém te deu uma casa, você terá certeza que a partir daquele momento você terá uma casa. Se alguém te deu uma roupa, você tem certeza que você tem aquela roupa. É lógico isso. Ele está dizendo, eu lhes dou a vida eterna. Então, se o Senhor Jesus te deu a vida eterna, então você tem a vida eterna. Você é salvo. É lógico isso. Mas observa o que ele diz, e nunca hão de perecer. A palavra nunca é mencionada aqui. Nunca. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém. Não existe nenhuma criatura que pode tirar alguém das mãos do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando de Deus. Ele pegou-nos com a mão e depois segurou com a outra mão. E quem pode tirar-nos das mãos dele? Para enfatizar isso, ele coloca: meu Pai, que me as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Epa! O Senhor Jesus Cristo é Deus, isso é fato. Isso aqui é um ensino claro da Trindade. É o Pai, Filho e o Espírito Santo. Mas aí ele está dizendo, mas aí, às vezes a pessoa pode ficar na dúvida, né? Mas é o Senhor Jesus Cristo que está dizendo. Então Cristo vai dizer, olha, meu Pai que me as deu é maior do que todos. E a palavra aqui é maior no sentido de autoridade. Não existe autoridade maior do que Deus, tá? Deus Pai. O Senhor Jesus Cristo é Deus. Mas no seu relacionamento com o Pai, ele se submeteu e se submete ao Pai. Ele é todo poderoso igual ao Pai, mas nesse relacionamento ele se submeteu e se submete ao Pai. Eu não consigo entender isso, mas é o que eu creio porque a palavra de Deus assim o diz. Mas ele vai dizer, ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Ninguém. Então, Deus nos
Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, Ele nos coloca dentro da sua mão, fecha e vem com a outra aí. Porque o texto diz mãos, é isso aqui que Deus fez. Espero que você esteja vendo. Deixa eu colocar aqui, que eu acho que você vai ver. É isso aqui que Deus está dizendo, ó. Minha mão vai ficar meio grande, né? É isso aqui. Ele nos pega, colocou aqui. No momento que você creu no Senhor Jesus Cristo, Deus fez isso. Pegou você, colocou aqui. Fechou a mão. E fez isso aqui, ó. Quem pode tirar você das mãos do Pai? Ninguém. Voltando ao texto, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Por quê? Você tem dúvida de que alguém não pode ter certeza da sua salvação? Se o próprio Senhor Jesus Cristo diz isso claramente, que Ele dá às suas ovelhas, que são aqueles que arrependeram e creram nele, a vida eterna. Se o próprio Senhor Jesus Cristo diz que ninguém pode arrebatá-las das suas mãos. Se o próprio Senhor Jesus Cristo diz que nunca, jamais perecerão. Por quê? Porque ninguém pode arrebatá-las das suas mãos. Se o próprio Senhor Jesus Cristo fala, meu Pai que me as deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las das mãos dele. E ele termina dizendo, eu e o Pai somos um. Eles são iguais em poder. Então, se ninguém pode arrebatar as ovelhas das mãos do Pai, ninguém pode arrebatar as ovelhas das mãos do Senhor Jesus. Então essas ovelhas podem ter ou não certeza da vida eterna, certeza da salvação? Pode. É claro que pode. Absolutamente, isso é um fato. Podem, com toda certeza. E a grande questão, meu amado ouvinte, é: você tem certeza da sua salvação? Se a morte bater na sua porta hoje, agora, você sabe para onde você vai? O seu corpo vai ser sepultado, com certeza, mas a sua alma e o seu espírito, para onde vai? Se o teu coração parar de bater agora, onde você estará na eternidade? Muitas pessoas, mesmo ditas evangélicas, estão indo para uma eternidade de perdição porque ainda não depositaram sua total confiança em Cristo e na sua obra redentora na cruz do Calvário. São pessoas que não têm esperança. E nós, mais uma vez, queremos dizer a você, você pode. Se você arrepender de seus pecados, se você receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, hoje, nessa hora, nesse momento, agora, você pode ter certeza da sua salvação. Você pode ter certeza da vida eterna. Você pode ter o perdão dos seus pecados, porque a própria palavra de Deus garante isso. O próprio Senhor Jesus Cristo garante isso. O próprio Pai garante isso. E a única coisa que impede você de ter a salvação da sua alma, o perdão dos seus pecados, é só uma pessoa, você mesmo. Alguém pode dizer assim, mas o diabo pode. Não, ele não pode. Ele engana as pessoas, para as pessoas não acreditarem, não aceitarem o que a palavra de Deus diz. E as pessoas é que tomam a decisão de aceitar as mentiras propostas por ele. E infelizmente ele tem usado muitos líderes religiosos e muitas religiões até evangélicas para enganar as pessoas e levar as pessoas para uma eternidade de perdição. Pessoas com a Bíblia nas suas mãos, que podem ler a Bíblia, que podem ver o que a Bíblia realmente ensina sobre a salvação da alma e crer naquilo que a palavra de Deus diz na sua pureza e simplicidade, mas elas preferem acreditar nos seus líderes religiosos. Elas preferem deixar o inimigo de nossas almas enganá-las através de seus líderes religiosos. Mas e você? Em quem você tem acreditado? Em quem você confia? Em Deus e na sua palavra, que garante claramente que se você arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo, você tem a vida eterna? Ou você tem ouvido esses charlatões, que a única coisa que eles estão interessados não é na sua alma, mas sim no seu bolso, no seu dinheiro, ou naquilo que você pode fazer que irá beneficiá-los de alguma maneira? Pense bem nisso. Que Deus possa mais uma vez falar ao seu coração
aqueles que já creram, né, que isso possa fortalecer e animar a você a continuar servindo esse Deus com toda alegria, porque Ele te salvou de uma eterna condenação. E se você ainda não arrependeu, ainda não creu no Senhor Jesus, que o Espírito Santo possa quebrantar o seu coração, levando você a entender o plano de salvação e receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Permita Deus que assim seja. Amém? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Muito obrigado